Oi, gente. Meu grupo é composto por eu, Júlia Silva, Larissa Alves, Michele Cerqueira e Rayane Freitas. Nós vamos falar sobre coronavírus no mundo. A Covid-19, doença provocada pela infecção do vírus SARS-CoV-2, foi declarada uma pandemia pela OMS a 19 de março de 2020. Os casos confirmados da infecção do coronavírus SARS-CoV-2 são mais de 1 milhão em todo o mundo. Onde e como surgiu? Atualmente são conhecidos 3 coronavírus responsáveis por surtos em humanos. Em 2002 temos o SARS-CoV, em 2012 o MERS-CoV e no final de 2019 foi identificado o SARS-CoV-2. Foi-lhe dado este nome pela forte relação que o seu genoma tem com o SARS-CoV. Estes vírus são caracterizados por, na sua estrutura, terem uma espécie de coroa à sua volta, formada por espículas de glicoproteínas. É através dessas proteínas que se ligam e conseguem infectar as células humanas. Estas proteínas ligam-se a um receptor presente nas células do pulmão, uma enzima chamada ACE2, razão pela qual os pulmões são o órgão mais afetado nesta doença. Só depois de entrar nas células é que o vírus se consegue reproduzir, aumentando o número de vírus dentro das células das pessoas infectadas. Recentemente surgiu a possibilidade do vírus poder infectar também as células do coração, usando o mesmo receptor, o que poderia justificar os problemas cardíacos que alguns doentes têm manifestado. A origem do vírus e como se iniciou a transmissão em humanos ainda não é totalmente conhecida. Idêntico aos casos de SARS-CoV e MERS-CoV, pensa que este novo vírus tem como origem provável os morcegos. Isto porque o vírus encontrado nos humanos partiu de uma semelhança com o dos morcegos de 96%. No entanto, o vírus presente nos animais não parece usar o mesmo receptor que usa nos humanos. Por isso, é levantada a possibilidade de haver um animal que tenha mediado a transmissão deste vírus para os humanos. Por-se a hipótese deste animal ser o pangolim. Visto que hospedar o vírus parecido, será necessária mais investigação nesta área, até podermos afirmar com certeza como foi o percurso deste vírus até chegar nos humanos. Como se faz os testes? Rapidamente, a seguir o genoma do vírus SARS-CoV-2 tem sido identificado, foi realizado o primeiro teste de diagnóstico. Essa celeridade foi possível devido a uma grande disponibilidade de reagente e kits que foram desenvolvidos e pela disponibilidade de pessoas capazes e treinadas para realizar este tipo de teste. O teste baseia-se na amostra obtida do trato respiratório superior, nariz e garganta, recolhida através de uma zaragatoa, espécie de cotonete. Estas amostras em laboratório são depois submetidas a uma técnica de PCR em tempo real, um teste bastante sensível e usual em laboratórios de investigação científica. Bom, vamos falar agora do vírus socialmente, o que a sociedade fala e como ela se comporta. Bom, a quarentena imposta, o auto-isolamento e outras restrições de movimento se tornaram comuns em diversos países, diante da pandemia do novo coronavírus. Estima-se que haja ao menos 2,8 milhões de pessoas vivendo sob algum tipo de restrição de movimento ou acesso de serviços. Entretanto, o impacto do isolamento social é diferente de país para país, agora e a longo prazo. Acredita-se que em sociedades mais abertas, como o Brasil, lidem com a condição de isolamento sob mais estresse e tensões do que as sociedades mais fechadas, como o Japão. O período atual de pandemia deixa a sociedade aflita e cada vez mais insegura quanto à volta à normalidade. Há uma dúvida e grande questão, que é a volta às aulas, em que muitos concordam e outros dizem que nesse cenário é impossível, pois ainda não temos uma baixa total de casos e muito menos uma vacina. Por outro lado, uma vida escolar totalmente atrasada e sem essa grande base para o futuro, a escola, o sistema ele pouco se preocupa, pois uma grande oportunidade de adentrar a faculdade está mantida, o Enem. Ademais, há locais de trabalho que já voltaram a funcionar. Há pessoas felizes, pois é daí que tiram o seu sustento. E outras tristes, pois para que a sua vida volte ao normal, o isolamento é uma das saídas. Enquanto esse impasse continua, a curva só cresce. Pesquisadores tendem a afirmar
que quando o coronavírus passar, levaremos uma vida mais simples. Bom, gente, o comportamento social das pessoas tem sido ao contrário do que falam e postam na internet. Pois o imposto é que fique em casa e só saia quando necessário. Mas devido ao longo período de quarentena, muitos estão se flexibilizando e saindo demasiadamente. Ou seja, a morte de milhares de brasileiros está sendo romantizada. E a sociedade segue dividida. E quem segue arrisca o isolamento social, a quem deixou o isolamento social de lado e anda saindo, e quem nunca respeitou a quarentena, sem pensar em si mesmo e também no próximo. Como os governantes devem combater? Mantendo o isolamento e investindo dinheiro público na saúde e na produção de vacinas. Dirigentes do Ministério da Saúde não descartam, porém, a adoção de medida mais dura de isolamento social, cujo objetivo é tentar frear a propagação de doença. Até o momento, é a única decisão a nível federal. Um dos meios que estão ajudando no combate é o reforço nos mais médicos, que serão admitidos médicos formados no Brasil e no exterior, desde que seus diplomas tenham sido revalidados no país, inclusive médicos cubanos que ainda estejam em território brasileiro. A remuneração desses profissionais será de cerca de 12 mil mensais e o contrato durará 1 ano. O custo total da medida é estimado em 1,2 bilhão, que devem sair dos 5 bilhões da medida provisória. Os profissionais serão distribuídos por 1.864 municípios brasileiros e a maioria das vagas é para as capitais dos estados, onde supõe-se que as dificuldades serão maiores. A capacitação dos laboratórios para testes de SARS-CoV-2. Técnicos de 8 estados receberam o treinamento da Fiocruz no Rio de Janeiro. O curso inclui recomendações sobre biossegurança e procedimentos para transporte das amostras, entre outros pontos. O objetivo da Fiocruz é ter treinado técnicos dos 26 estados brasileiros do Distrito Federal. A Fiocruz também está produzindo kits que serão usados para a testagem. Algumas redes de laboratórios privados também desenvolveram seus próprios kits para a testagem do novo coronavírus e já estão aptas para realizar o teste. O objetivo do Ministério da Saúde agora é que os testes que forem feitos na rede privada sejam notificados de forma mais célere. Hoje, essa integração depende da Secretaria da Saúde de cada município. Outro meio é o mais leitos de UTI e horário estendido em postos de saúde. O governo anunciou a alocação de até 2.000 vagas extras em unidades de terapias intensivas. 1.000 leitos já estavam previstos desde o começo da crise, mas um novo edital foi anunciado. A expectativa do Ministério da Saúde é que estes leis adicionais sejam pagos com 5 bilhões liberados pela medida provisória. Na outra ponta, o Ministério tentará ampliar o número de postos de saúde que funcionam durante o horário estendido, através de um programa chamado Saúde na Hora. Dos 42 mil postos de saúde do país, apenas 1,5 fazem parte do programa hoje, que se estende o horário de funcionamento das unidades até às 10 horas. Agora a ideia é que pelo menos mais de 5,2 postos funcionem em horário ampliado. A pasta reservou cerca de 900 milhões para essa iniciativa. Vale ressaltar que essas medidas foram postadas no dia 14 de março de 2020 e agora estamos em agosto de 2020, ou seja, alguns meses depois, essas medidas podem ter saído do papel ou não. Os números da pandemia. O novo coronavírus causou pelo menos 397.179 mortes em todo o mundo desde que apareceu em dezembro na China, de acordo com o balanço realizado pela AFP, com base em fontes oficiais. Desde o início da pandemia, mais de 6.827.260 pessoas em 196 países ou territórios contraíram a doença. Destas, pelo menos 2.963.800 se recuperaram, segundo as autoridades. Esse número de casos positivos diagnosticados reflete apenas uma parte do número total de infecções, devido às políticas diferentes dos países para diagnosticar os casos. Alguns fazem apenas com aqueles que precisam de hospitalização e, muitos países pobres, a capacidade destes testes é limitada.
O mundo teve, no domingo, dia 7 de junho, o número mais alto de novas infecções diárias por Covid-19 desde o início da pandemia, anunciou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, nesta segunda-feira, dia 8 de junho. Entre sábado e domingo foram registrados 136.409 novos casos da doença. Já entre segunda-feira, dia 8 de junho, foram registrados 131.296 infecções a mais, o segundo maior número para junho. Todos os dias, com exceção de um, desde o início do mês, houve mais de 100 mil novos casos de Covid-19 registrados diariamente. Bom, os tipos de vacina. Todas as vacinas têm o objetivo de expor o indivíduo a um antígeno. Embora o antígeno exposto não é capaz de causar doença, provoca resposta imune que pode bloquear ou matar o vírus quando o indivíduo é exposto ao mesmo. Existem pelo menos 8 tipos diferentes de vacina sendo testadas. O tipo de vacina depende do tipo de vírus ou a parte viral sendo utilizada. Tipo 1 é a vacina de vírus. É inativo e enfraquecido. Tipo 2 é a vacina vetor viral. Replicante e não replicante. O tipo 3 é a vacina do ácido nucleico. Tem o DNA e o RNA. E o tipo 4 é a vacina à base de proteínas, que tem subunidade proteica e partículas semelhantes a vírus. Vacina de vírus. Esse é o tipo de vacina que pode utilizar o vírus enfraquecido ou inativo. Nesse sentido, numa vacina de vírus enfraquecido, o vírus passa por um processo até que adquira mutações que o façam menos capaz de causar doença. Por outro lado, nas vacinas de vírus inativos, o vírus é modificado com partículas químicas ou calor, de tal forma que se torna incapaz de causar infecção. Pelo menos 7 grupos estão desenvolvendo vacinas que podem usar o próprio vírus. Estas podem utilizar o vírus enfraquecido ou inativo. Esse é um tipo de vacina que já existe. Bom, a solução da equipe foi fortalecer a conscientização da população de ficar em casa, respeitando a quarentena, pois é um momento de crise, mas também uma oportunidade de união e de colaboração com a sociedade. Agora eu vou falar um pouco o porquê de algumas cidades não ter apresentado nenhum caso de coronavírus. No estado de Minas Gerais, são cerca de 3,56% da população dos municípios que não apresentou nenhum caso de coronavírus. E no Brasil, ao todo, existem 64 cidades sem nenhum caso desse vírus. E uma dessas cidades é o caso de Santana, na Bahia. É o município mais populoso do Brasil, que ainda não possui casos de Covid. E esse município tem cerca de 27 mil moradores. E a prefeitura impôs algumas medidas, que foi desde o começo de março. Ele parou o funcionamento das atividades comerciais, deixando apenas as essenciais. E isso ficou por volta de 21 dias assim. E como não tinha nenhum caso de contaminados, o caso mais recente que eles tiveram, recente não, mais próximo, foi de uma moradora de uma cidade vizinha, que foi para lá. E quando as pessoas de outra cidade entravam naquela cidade, eles passavam por um controle de temperatura corporal e uma assinatura de termo que ficaria 14 dias em isolamento. E essa mulher apresentou alteração na temperatura e ela acabou admitindo que ela estava com o coronavírus. Então, o prefeito da cidade, como não tinha nenhum caso lá confirmado, ele não queria correr esse risco. E, no entanto, mandou ela para sua cidade de origem. São cerca de 20 leitos específicos em Santana, sendo
18 com estruturas de enfermaria e 2 com respiradores. Então, lá eles não têm muita estrutura para uma cidade tão populosa. E casos fora do Brasil agora, eu vou falar um pouco sobre Iate, que é lá no Japão. Mesmo sendo uma cidade com muitos casos, uma cidade não, um país com muitos casos, Iate não apresentou nenhum caso. Isso se deve que desde o começo eles foram bem rigorosos com as medidas que a prefeitura impôs. A prefeitura não, o governo. E foi muito específico e muito rigoroso, como na cidade de Itália também, que teve bastante casos, foi o epicentro dessa doença. E mesmo assim, teve uma cidade lá que não apresentou nenhum caso, pelo incrível que pareça, que foi a cidade de Ferreira Erbonone, que surpreendeu até muitos pesquisadores que viviam lá, para saber o porquê de uma cidade tão próxima de Milão, cerca de 56 quilômetros de Milão, que teve muitos casos lá, não apresentou nenhum caso, e sendo que a população afirmou para esses pesquisadores que desde o começo elas ficavam em casa, evitavam aglomerações, lavavam as mãos, utilizavam a máscara. Então, uma solução para o que aconteceu com essas cidades que não possuem nenhum caso foi respeitar as leis, as medidas que o governo impunhavam sobre elas, que eram o uso de máscara, o uso de álcool em gel, o uso de lavar as mãos sempre, evitar aglomerações, o contato com muitas pessoas. Então, essa é uma medida que podemos ter exemplo que funciona realmente e traz muitos benefícios para as pessoas mesmo, que assim não vai apresentar muitos casos, não precisam ficar muito tempo de quarentena, porque se todos respeitassem dessa forma, o mundo estaria com menos casos como tem hoje.